Tem que provar a dependência econômica. Os filhos, a esposa, o viúvo, eles têm a dependência econômica presumida. Ok. Só bastam provar a relação. Ou ele apresenta a certidão de nascimento, a certidão de casamento. Carol, Ingrid, tem alguma pergunta para Juliana? Eu tenho uma última pergunta, Juliana. Ultimazinha. Tá, ficou muito claro o que acontece com relação à pensão em decorrência da morte do segurado. O que acontece no caso de morte presumida? Existe, assim, exemplos de morte presumida e como funciona o regramento para se proceder à pensão nesses casos? Então, né, porque no direito, né, a gente tem a morte real e a morte presumida, né? A morte real é aquela que é atestada, certidão de óbito, tudo é fático. Aquela história antiga foi comprar cigarro e não voltou por 40 anos? Mais ou menos, por aí. Era isso que você pensava, Carol? Eu penso, tipo assim, uma pessoa que está num barco e o naufraga e nunca ninguém encontra o corpo. Imagina, aí passou um mês, ninguém encontrou. Eu fico pensando mais nesse sentido. E acontece também no Rio de Janeiro por causa da violência, né? Mas esses são casos em que o direito vai declarar a morte. Se você pleitear. Tem uma questão temporal. Tem que aguardar 6 meses. Primeiro você faz um processo de ausência. Não precisa Pro previdenciário não precisa. Não, o juiz federal, como é uma questão prévia, né, ele pode declarar ausência e conceder a pensão por morte. Quando não é um acidente, quando o cara realmente ele vai comprar cigarro e não volta. Não, é porque aí tem várias situações, né? Às vezes a pessoa ela tem um problema mental e acaba desaparecendo, isso acontece muito, né? Às vezes tem uma esquizofrenia, uma questão, enfim. E às vezes realmente sai de casa, não volta e a família não consegue achar. Aí, quando não está controlado, né? Não está medicado, enfim, tratamento, pode ter caso. Desculpa, mas eu estou no caso realmente, o cara foi embora. Sumiu. Foi pro interior, foi viver no meio do mato. Não, aí tem que ver direitinho se ele quis ir embora para outro lugar, todo mundo sabe onde ele está. Não, ninguém sabe onde ele está. Um ausente. Lugar incerto e não sabido. Isso, Tem direito. Porque no final das contas, essa ausência dele, ainda que não tenha sido um acidente, uma doença, ele simplesmente desapareceu, a família foi desamparada. Exato. Então, aí nesse caso, tem que fazer um processo direitinho, e aí, se ele voltar, ele vai ter que responder, né? Assim, eu sumi, agora estou reaparecendo, a minha família está recebendo pensão por morte, e aí ele pode até Mas nesse caso é possível a família pleitear também. 6 meses, né? Mas geralmente isso acontece, por exemplo, chacina, queima de pessoas por violência, por tráfico, acontece, né, às vezes. E aí a gente consegue provar que a pessoa estava ali próxima, né, e aí entra com processo, aí apresenta o BO, apresenta uma série de coisas para provar que a pessoa tinha envolvimento. Isso acontece bastante no Rio de Janeiro, tive bastante casos, por causa da violência do Rio, tráfico. Mas é uma coisa que a gente é quase certa, que a pessoa realmente morreu. Eu estava pensando nos casos que você não sabe se a pessoa morreu, e mesmo assim você pode pleitear. Pode pleitear, e aí tem que esperar os 6 meses, né? Geralmente se coloca alguma prova ali do porquê a pessoa pode ter sumido, né? Enfim, às vezes, como eu te falei, uma questão psicológica, às vezes apresenta um atestado médico, ou enfim, coloca mesmo que ela desapareceu, porque às vezes a pessoa sai, infelizmente, né? Às vezes sofre um acidente na rua, não consegue identificar. Eu tenho uma última pergunta sobre a questão da reforma da Previdência. Queria saber se mudou alguma coisa na pensão por morte. Mudou muito, né? A pensão por morte foi uma das mais prejudicadas na reforma da Previdência, né? Ali a aposentadoria por invalidez, né? Que agora por incapacidade permanente. A pensão por morte, a principal mudança foi o cálculo, né? Antes era 100% sempre, e agora é 50% mais 10% por dependente. Então aí, se o falecido ele deixa só a esposa, ela já vai ter uma redução de 40% no valor da renda familiar, né? Se só ele trabalha, né? É uma redução muito grande. Na verdade, a lei presumiu que gastava-se metade com ele, metade com ela. É isso.
Pode ser, mas... Não estou dizendo que é o que é justo. Estou dizendo que o raciocínio pode ter sido esse. Isso. O Brasil, ele enfrenta, né, uma grande crise econômica, né? Então, realmente, foi a linha de raciocínio, né? Sair um membro da família, a gente pode dividir por 2, mas o problema é que as aposentadorias já têm um valor baixo. Às vezes, já com o valor da aposentadoria, a família já tem não cobria, se manter. O cobertor já era curta. E também a reforma da Previdência, ela mudou o cálculo da aposentadoria. E a pensão por morte, ela é calculada em cima da aposentadoria. Então, tiveram várias reduções aí. Mas, no caso, porque assim, do meu parco conhecimento de previdenciário, ninguém recebe menos do que o mínimo. Não. Mas e numa pensão? Sim ou não? Depende. Entendeu? Porque assim, vamos lá. A pessoa, o aposentado, ele tendo ou tempo de contribuição ou tempo de vida, a aposentadoria mínima é de um salário mínimo. Sim. No caso da pensão por morte, ela pode ser inferior por este cálculo, por exemplo, de receber metade? Por dependente, sim. Por beneficiário, sim. Por exemplo, se no cálculo porque o que vale é o valor da pensão por morte. Então, se o valor da pensão por morte for em um salário e tiver 2 dependentes, vai ser mas nesse caso, salário mínimo dividido por 2. Da reforma que automaticamente cônjuge sobrevivente sem dependente é 50%. Então é 50% de um salário mínimo? Não. Aí não. É 50% mais 10% por dependente. Então, se ele deixou uma esposa, a alíquota vai ser 60%. Então, é 60% do salário mínimo. Sim, mas aí vai ser o salário mínimo. Entendeu? Porque ninguém pode receber menos que o salário mínimo. É isso que eu queria falar. Não, mas tem uma sutileza. Mas tem uma sutileza aí. Por exemplo, vamos supor que o falecido deixou companheiro em união estável, uma ex-esposa recebendo pensão alimentícia. Se a pensão por morte for um salário mínimo, vai pegar um salário mínimo e vai dividir por 2. Tá. Então, cada uma não vai receber. Mas no total vai fechar um salário mínimo, porque é o mínimo legal que uma pessoa pode receber. Aí vamos supor, uma única beneficiária do segurado falecido sempre será um salário mínimo. Só sim. Tá, entendi. Aí, só que se essa beneficiária for inválida ou pessoa com deficiência, vai ser 100%. Entendeu? Aí não incide esse cálculo de 60%, vai ser sempre 100% porque da aposentadoria. Porque a pensão fosse de 2 salários, aí ela pode receber só os 60% e ficar com um salário e pouquinho. Não, se ela for se a aposentadoria for 2.000 e se a pessoa, né, se a viúva companheira tiver alguma invalidez ou portadora de alguma deficiência, ela vai receber os 100%. Mas aí naquele caso você está falando da reforma, que ela fica com 60%. Se for 2.000, ela vai receber 60% de 2.000. Perfeito. Exatamente. Sendo a base sempre um salário. Isso. E isso está gerando muita discussão porque o INSS não está respeitando essa exceção. Né? Tem muitos casos da pessoa ter uma idade avançada, uma mulher de 70 anos, evidentemente evidentemente não, né? Porque a gente conhece muitas pessoas com 70 anos que estão em plena capacidade laborativa, mas a realidade do Brasil ainda não é essa, né? Quando a gente pensa em termos de Brasil. Então, uma pessoa com 70, 80 anos geralmente tem uma invalidez presumida. Ainda que não reconhecida. E o INSS, mesmo nesses casos, está dando 60%. Mesmo no caso de pessoas cardiopatas, ou ele não tem feito a perícia, ou fica parado na perícia, o processo não anda. Então, aí a gente lembra dos nossos de imposto de renda, né? Moléstia grave, sem dúvida. Também acontece isso? Tem sempre discussão. Exatamente. Casos que seriam para a pessoa receber sem integral a pensão por morte, o INSS está aplicando a regra. Isso vem sendo resolvido na justiça. Mas na justiça está conseguindo resolver. Sim, na justiça está conseguindo resolver. Até mesmo a questão da redução da pensão por morte em 40%, né, que virou 60%, né, se deixa só um dependente, já tem decisões na justiça declarando-se inconstitucional. Porque, né, no caso de viúvo válido, né, tá válido, pode trabalhar, mesmo assim tem pessoas entrando na justiça e ganhando. Para conseguir o integral. Porque tem um princípio em direito previdenciário que
vedação do retrocesso, né? Como é que a gente pode botar isso em termos já era leigos? assegurado, já tinha essa expectativa, não pode uma mudança, não é isso não. alterar a regra, é isso? Tem, mas assim, o direito previdenciário ele só pode avançar, ele não poderia retroceder. Não pode em direitos, diminuir a cobertura previdenciária, né? E a gente voltou a uma realidade de 1960. Entendi, perfeito. Então, com base nessas argumentações... legal, interessante. Já tem muitas decisões, assim, tem até uma de Sergipe, se eu não me engano, que já tem pacificado no tribunal que tem direito. Então, se a pessoa está lá recebendo 60%, 70%, dependendo do número de dependentes, ela ingressar com a ação, ela consegue receber integral. Tem essa tese. Sergipe, é uma tese. Tá. Aqui no Rio, eu ainda não vi discussão sobre isso, mas é um tema que as pessoas nem sabem, né? As pessoas às vezes nem sabem que poderiam buscar esse direito. Porque eu acho assim, as pessoas acham que vou brigar com o INSS, pensando no INSS como uma coisa muito grande, né? E aí fica aquele medo de brigar com a Previdência, né? Mas pode discutir sim. Bom, direito previdenciário tem muitos assuntos. Espero que, Juliana, você volte com outros temas para a gente conversar. É um prazer. Agradeço a sua participação. Ingrid e Carol também. E a gente fica até o próximo bate-papo PTA. Tchau, gente. Tchau, Juliana. Obrigada. Tchau.